Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula, nossa segunda videoaula sobre o assunto de lógica. E aí, como que você tá no assunto? Conseguiu entender bem a primeira aula? Tá lembrando da primeira aula? Deixa eu te dar alguns lembretes especiais do que a gente viu já na primeira aula e que vai ser muito importante agora na sequência do nosso conteúdo. A gente viu que, diante desse assunto de lógica, existe algo que nós conhecemos como sendo as nossas proposições. A gente viu que proposição são as frases que a gente pode classificar como verdadeiro ou como falso. E que exatamente por isso, frases, por exemplo, que tem interrogação, exclamação, a gente não pode afirmar que essas frases são proposições, porque a gente não consegue classificá-las como verdadeiras ou como falsas. Nós vimos também que as nossas proposições ou elas são verdadeiras ou elas são falsas. Não tem como elas serem os dois ao mesmo tempo e também não tem como elas serem uma terceira coisa. Esses são os princípios da lógica que nós também vimos na nossa aula passada. A partir de hoje, eu quero continuar com vocês introduzindo um pouco mais desse assunto de tabela verdade. Gente, eu sei que no conteúdo de vocês, na prova de vocês, esse assunto vai ser muito importante. Ele está basicamente ali na base da lógica mesmo, e é interessante que a gente saiba até mesmo para que a gente possa aprofundar em outros assuntos depois. Então, entender tabela verdade é importante por isso. E na aula passada eu comecei a introduzir um pouquinho desse conteúdo. A partir de hoje, eu quero te trazer alguns conceitos novos, que talvez você já tenha estudado para outros concursos, mas que são também importantes aqui. O primeiro deles é o conceito de conectivos. E eu quero começar aqui com um conectivo que vai andar com você para o resto da vida, que é o conectivo da negação. Gente, seguinte, ó. A gente precisa começar a entender que em algumas questões de concurso público, você vai precisar saber negar algumas afirmações. Então aqui eu vou começar de uma forma mais básica, de uma forma mais simples, falando como que você pode negar alguma coisa, uma proposição simples. Depois a gente vai passar por outros conectivos, mas vai chegar um momento em que nós vamos aí meio que misturar todos esses conteúdos que a gente está aprendendo. Então vamos lá, ó. Para você negar uma proposição, como que você geralmente faz? Vamos imaginar aqui com um exemplo, porque eu acho que fica mais fácil de a gente entender. Vamos imaginar, ó, o primeiro exemplo. O João é meu irmão. Galera, como que você negaria isso assim de um jeito bem prático? Basta você colocar o não. Bastaria você dizer, o João não é meu irmão. Vamos para outra afirmação, ó. Ela foi ao shopping. Como que você nega isso? Ela não foi ao shopping. Gente, é interessante você perceber que para a gente negar proposições, a gente precisa simplesmente utilizar o não. Então, por exemplo, ó, vê comigo essa primeira afirmativa. O João é meu irmão. Aí você diz, Ivan, eu queria negar isso daí dizendo assim, ó, o João é meu primo. Beleza, o João pode ser seu primo, mas o que que impede de ter outro João que também é seu irmão? Ou o que que impede do João também não ser seu primo? Alguma coisa assim. Então, gente, não tenta botar chifre em cabeça de galo, né? Nem sei se é essa a expressão, mas não tenta inventar muito, é isso que eu quero te dizer. Quando tem o João é meu irmão, negar isso é simplesmente dizer o João não é meu irmão. Galera, não me interessa se o João é seu primo, se ele é seu pai, se ele é seu tio, se ele é seu avô. Não. O que eu quero saber é se a expressão o João é meu irmão é verdadeiro ou falso. Só isso me interessa. A Maria foi ao shopping, ou ela foi ao shopping. Como que você nega isso? Ah, Ivan, eu podia negar, ela foi ao Rio, ela foi ao ônibus, ela foi ao aeroporto. Não, gente, pelo amor de Deus, não neguem dessa forma. Neguem simplesmente colocando não, da maneira mais fácil possível. Ela foi ao shopping. Basta você dizer, ela não foi ao shopping. Isso que é negar uma proposição. Não tenta inventar demais, tentando colocar coisas que não existem, tá certo? Então, sempre utiliza apenas o não. Lá na frente a gente vai ver que existem outras coisas também que você vai utilizar quando a gente misturar um pouco mais desses conteúdos. Mas volta aqui, ó. Você já deve ter percebido que aqui nesse conteúdo, que é o conteúdo de negação,
na frente da nossa proposição aparece um símbolo. Você consegue ver que apareceu uma espécie de til, né? Que é aquele símbolo que geralmente a gente bota em cima do A. Pois é, você viu que tem o P, e a gente já viu que letras minúsculas representam as nossas proposições. Então, se você tem um P, mas antes dele tem esse til, significa dizer que você está negando uma proposição. Então, fica muito atento a isso, para que a gente possa também utilizar a negação dentro da nossa tabela verdade. Então, vamos ver como que isso fica aqui na tabela verdade. Ó, eu trouxe aqui para você. Então, se a sua proposição P ela é verdadeira, a negação dela precisa ser falsa. Isso é muito óbvio, gente. Ó, se você coloca um não, então aquilo que era verdadeiro passa a ser falso e aquilo que era falso passa a ser verdadeiro, porque você está tornando a sua proposição o contrário do que ela era originalmente. Quando você nega, você inverte o valor lógico da sua proposição. Então, se antes ela era verdadeira, agora ela passa a ser falsa, e se antes ela era falsa, agora ela passa a ser verdadeira. Isso é você negar uma proposição, beleza? Então, fica muito atento, como eu falei, ó. Se vem uma proposição simples, não tenta negar de outra forma que não seja simplesmente colocando o não lá no meio da sua proposição, em algum lugar que seja, tá bom? Então não tenta inventar demais, isso é a parte simples e tal. Beleza, saindo daqui desse conectivo, eu quero te apresentar outros. Deixa eu colocar aqui a imagem pra gente. Eu quero apresentar esses outros, que são quais? Ó, até agora, a gente está vendo muita proposição que nós chamamos de proposições simples. Aquelas que têm apenas uma única afirmativa para você dizer se é verdadeiro ou se é falso. Mas como você já é um concurseiro aí, ou está entrando agora no mundo dos concursos, já deve saber que o concurso não vai cobrar algo tão simples assim. Em geral, ele vai dificultar um pouquinho utilizando essas proposições chamadas de proposições compostas. E lembra que lá na nossa primeira aula eu falei que o assunto de lógica nada mais é do que uma mistura entre o que há de mais belo na matemática com aquilo que há de mais belo no português? Pois é, então aqui você também tem proposições do tipo compostas, ou seja, você vai ter duas afirmativas que vão ser conectadas por um negocinho que a gente chama de, pasmem, conectivo. Então, aqui nas nossas próximas aulas, eu quero detalhar com vocês alguns desses conectivos, que são o quê? Nada mais são do que palavras que eu e você vamos usar para conectar duas proposições simples e assim originar uma proposição de que tipo? De que tipo? Composta. Beleza? Então, vem comigo aqui no slide, ó. Vamos ler a primeira proposição composta que eu botei aqui, ó. O João é meu irmão e a Diana é minha mãe. Vamos lá comigo, ó. O João é meu irmão é uma proposição. Diana é minha mãe é outra proposição. Você percebe que para a gente conectar eles, a gente utilizou o i. Então, o João é meu irmão e a Diana é minha mãe. Então, esse i, ele é o primeiro exemplo de conectivo que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Ele é uma conjunção. Vamos para a segunda proposição, ó. Ele foi ao shopping ou ao parque de diversões. Esse ou também é outro exemplo de conectivo. E a gente vai ver ali que ele é a disjunção. Mas não se preocupe ainda com esses nomes, que a gente vai ter muito tempo para aprender. E olha, não se preocupa também porque a gente vai entrar, vai detalhar. Você sabe que aqui o conteúdo é dado com calma. Essas aulas ficam disponíveis para você ver quantas vezes você quiser. A gente vai fazer muito exemplo para solidificar o nosso conteúdo. Então não se preocupa que você vai sair daqui entendendo lógica, tá certo? Então vamos voltar aqui para o slide que eu quero apresentar para vocês a tabela com os conectivos que a gente utiliza. Galera, ó, o primeiro conectivo é o conectivo e, né? Algumas pessoas falam e também. Aqui em São Paulo a galera fala muito e. Aí no Nordeste eu falo mais i mesmo, né? Então o i é um conectivo que a gente chama de conjunção, tá bom? Então esse conectivo ele é representado com esse acento aí, praticamente um acento circunflexo, né? O símbolo dele é esse,
que vocês estão vendo aí no slide. É quase como se fosse um acento circunflexo, aquele famoso chapéuzinho, né? Que a gente bota na letra A, na letra E e por aí vai. O outro conectivo que eu quero mostrar para vocês é o conectivo OU. Galera, o conectivo OU, ele pode vir de duas formas diferentes. Presta muita atenção, ó. Ele pode vir simplesmente OU e nada mais, tá bom? Tipo assim, ele gosta de sorvete ou de biscoitos. Pode vir só assim. Isso daí é o que a gente chama de disjunção inclusiva. E não se preocupa que a gente vai ter aula para definir melhor o que é isso. E o símbolo desse OU é simplesmente quase que um V, né? Quase que um V, tá certo? E aí, esse V pequenininho entre duas proposições. Como eu falei, a gente vai ver aí nas próximas aulas. Você tem também a disjunção que é do tipo exclusiva, que seria ou ele gosta de, sei lá, ou ele gosta da Marvel, ou ele gosta da DC, né? Que são duas fábricas aí muito famosas do cinema e tal. Essa disjunção ela é do tipo exclusiva. A gente vai ver também com mais detalhes. A representação dela, gente, é um V, e aí no slide eu acabei esquecendo de botar, mas é um V com uma barrinha embaixo, tá bom? Não se preocupa que nas próximas aulas tem a barrinha, só mesmo porque eu acabei preparando o slide e esqueci esse pequeno detalhe. Mas é um V com uma barrinha embaixo, essa é a disjunção do tipo exclusiva. Ou ele gosta de uma coisa, ou ele gosta de outra. Não tem como gostar dos dois ao mesmo tempo. Mas calma, calma, que isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas. Você tem também outro conectivo que é o se então. Então vem comigo aqui, ó. O que é o se então? Um exemplo clássico que a gente sempre usa. Se ele tomar banho, então ele vai ficar cheiroso. Percebe, ó? Se ele tomar banho, então ele vai ficar cheiroso. Então é meio que uma condição, né? Por isso que a gente chama de condicional. Ou seja, nesse meu exemplo, o carinha lá, ele vai ficar cheiroso, né? Se ele tomar banho. Então, se ele tomar banho, então ele fica cheiroso. Então a gente vai conseguir analisar isso também nas nossas próximas aulas. Outro que nós temos também, outro conectivo bastante comum, é o conectivo que a gente chama de bicondicional. Galera, o bicondicional, ele parece um pouquinho com o anterior. Percebe, ó, o anterior era só condicional. Esse agora, ele é bicondicional. Então, a gente está vendo que a setinha vai, mas a setinha volta. Então, esse bicondicional é o famoso se e somente se. Então vamos lá, ó. Qual um exemplo bem legal disso? Imagina que você é uma mãe, que você é um pai e tá ali vendo que seu filho ou filha tá tirando umas notas não tão legais na escola. Então o seu filho, né, que não é besta nem nada, menino não é besta, né? Menino é bicho sabido. Então imagina que seu filho, sua filha chega pra você e fala assim, ó, papai, ou chega pra você e fala, mamãe, eu queria muito que você me desse um sorvete lá do McDonald's, ó. Oh, é o fraco, é o fraco, é o fraco. E aí imagina que chega lá e fala, ai papai, eu queria tanto um sorvete do McDonald's, ou mamãe, aí você que não é besta, né, mais esperto que o menino, como diz minha mãe, já passado na casca do alho, vai e fala assim, ó, menino, menina, eu vou te dar um sorvete se e somente se você tirar nota boa na prova. Aí o menino fica, eita, me lasquei. Beleza? Por quê? Porque ele já estudou a tabela verdade. Mas, gente, se e somente se é um bicondicional. Ou seja, você só dá o sorvete se o menino ou a menina tirar nota boa na prova. Então, tipo assim, se não tirar, não vai ter sorvete, não. Se lascou, meu parceiro. Trate de tirar nota boa. Então, gente, esses são os nossos conectivos, ó. Vamos relembrar. A conjunção, que é o nosso I, representado por esse chapéuzinho, né, o acento circunflexo. O OU, que é a disjunção inclusiva, que seria esse V. O OU, que é um V com a barrinha embaixo. Não esquece, eu esqueci de botar no slide, mas tem uma barrinha embaixo, que seria a disjunção exclusiva. Você tem o se, então, que é essa seta aí apontando, que a gente chama de condicional. E você tem também o se e somente se, que seria a seta indo e a seta voltando,
chamada de bicondicional. E aí, galera, gostaram da nossa aula de hoje? Olha, a gente já avançou um pouquinho mais no conteúdo e agora a gente vai explorar ainda mais esses conectivos. Eu quero te dar exemplos deles e quero também te mostrar como que eles ficam na nossa tabela verdade. Utilizando os símbolos, utilizando verdadeiro, falso, tudo isso vai ser interessante para a gente chegar lá na frente e conseguir fazer os nossos exemplos, né, que são com questões de concursos. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra já já na nossa terceira aula, ó. Um abraço, isso aqui é um beijo, né? Um beijo, um abraço e ó, valeu!